Olá! Estamos aqui para mais um episódio do podcast, iniciando 2025 com o pé direito, com a minha parceira aqui, Keiriele, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Janeiro é considerado janeiro branco, né? Que é um mês da gente falar aí sobre a nossa saúde mental. E nada melhor do que a gente falar também sobre os benefícios do sorriso para a nossa saúde mental. Como assim, né? A gente está com uma pessoa aqui, que a Arielle vai falar um pouquinho com a gente antes dela se apresentar, que ela tem muita propriedade para falar sobre sorrisos. Ela faz as pessoas sorrir. Então, Keriele, tudo bem com você? Vamos lá? Oi, Vamos sorrir Manu, bastante nesse né? podcast? Não vai dar, gente, porque ela não trouxe nariz. Eu achei que eu ia sorrir, mas as perguntas, segundo ela, são muito sérias para colocar o nariz. Mas vamos lá. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês, no nosso 8º episódio. Como a Manu disse, né, no mês de janeiro nós celebramos o mês da saúde mental, o mês da promoção de espaços para o diálogo sobre estratégias para o manejo da saúde mental e o bem-estar emocional. Eu ainda não sei se esse episódio vai ao ar necessariamente em janeiro, porque a gente grava normalmente antes, mas ainda assim a gente não pode deixar de falar sobre esse tema. Não podemos falar sobre esse tema só uma vez no ano. A gente tem que falar sobre ele o ano inteiro. E hoje nós quisemos trazer aqui uma palhaça para falar sobre os benefícios do sorriso para a saúde física e mental do sujeito. Uma pessoa maravilhosa, uma mulher super mega... Não vou elogiar demais, não, porque ela já se acha. Já acha um cadinho? Brincadeira. Roberta, conhecida pelos íntimos e os não íntimos como Doutora Betinha, a palhaça. Palhaça, gente, nas horas vagas e não vagas, realmente ela trabalha com isso também, né? E eu acredito que a Betinha ela tem muito a contribuir. Para começar, lindona, quem é a Betinha? Olá, seja bem-vinda, Roberta, seja bem-vinda, Betinha. Caminha aí entre as duas personagens do jeito que você bem entender, né? Mas é um prazer ter você aqui com a gente. Ai, obrigada. Eu fiquei muito, muito honrada, assim, em ser convidada, em falar sobre riso, sobre sorriso, sobre mim, sobre, né, tudo que eu faço com relação a isso. Eu gosto muito de trabalhar com esse tema, eu gosto muito de falar, você já sabe. Eu me chamo Roberta, é meu nome de nascimento, mas eu sou muito mais conhecida como Betinha. Eu acho que só a minha mãe mesmo que me chama de Roberta, né? Em situações muito formais, assim. É uma coisa muito séria, né? Isso. Mas eu ainda estou em processo de descoberta de quem é essa pessoa, né? Eu acho que a vida é isso, é uma descoberta. Cada dia a gente está num lugar, está construindo uma ideia do que a gente é, do que a gente não é. E isso que é o gostoso da vida, sabe? Então, eu ainda não sei muito bem quem é essa Roberta, não. Agora, a Betinha já é uma figura mais comum, mais popular, mais aberta, mais curiosa, mais sensível, mais falante do que eu mesmo, como pessoa. E ela é menos tímida também, que eu me acho, às vezes, muito retraída, muito tímida, não gosto de falar de muitas coisas. Ela não tem pra ninguém. Com ela é só maravilha, né? E ela tem essa proposta mesmo de levar uma leveza, vamos dizer assim. Eu acho que não é nem tanto o sorriso, sabe? Não é nem tanto buscar as pessoas rirem, nem, né? Não é muito sobre isso. É muito sobre viver a vida e ser leve, livre, e bora voar e curtir, aproveitar. E eu acho que essa deveria ser a essência de todo mundo, né? É importante a gente falar sobre a questão da saúde mental e tudo, ainda mais nos tempos de hoje que a gente não tem nem tempo para olhar para si e pensar, né? O que está acontecendo aqui na minha vida, né? Uhum. Então, a palhaçaria, a palhaça, o palhaço em si, ele vem com essa proposta de que tô aqui, é agora,
e seja lá o que for, tamo aí. Bora viver, bora ser livre. E acho que essa liberdade incomoda. E acho que é dessa liberdade que a gente ri, sabe? De ficar pensando assim, poxa, eu poderia rir desses desastres, das coisas ruins que acontecem, né, de tudo, rir de tudo na vida, assim, e levar tudo com mais leveza. Ainda na primeira pergunta, você falou da Roberta e da Betinha. Como que você consegue, assim, caminhar entre duas pessoas diferentes? Porque você fala de uma Roberta introspectiva, você fala de uma Betinha extrovertida. Você fala... Gente, pra quem... Não sei se vocês entenderam, mas a Betinha é a palhaça, né? A palhaça que ela... Que hoje é a personagem, né? Na atuação dela. Mas eu acho que até antes disso, eu acho que é importante você trazer um pouco de... Qual é a sua formação? Com o que você trabalha? Como você chegou na Betinha? Só para as pessoas do lado de lá entenderem um pouco desse contexto das duas que você diferenciou. Por que dessa diferença? Mas antes disso, como surgiu e quem é a Roberta, de fato, assim, nos papéis? Nos papéis da vida, quem é a Roberta? Nossa, que formalidade. Eu vim de uma família muito consolidada, muito formal, assim mesmo. A Roberta é uma pessoa formal, né? Vim de uma escola muito técnica, né? A minha formação é em arquitetura e urbanismo. Fiz várias pós-graduações nessa carreira. Trabalhei 10 anos como arquiteta. Mas, paralelo a toda essa formalidade da vida, que tem que seguir naquele caminho, naquelas caixinhas que a gente costuma conversar sobre, eu fazia muito trabalho voluntário. Porque, desde muito novinha, eu acredito muito na responsabilidade que cada ser tem com a sociedade, sabe? Assim, com a composição da sociedade mesmo, né? Com a contribuição no mundo. Então, eu fazia muito trabalho voluntário, desde os 13 anos de idade, na verdade. Foi quando eu comecei, assim, a fazer trabalho voluntário. E aí, um dia, não sei de onde a pessoa tirou que eu poderia fazer um trabalho como palhaça. Ela me convidou para fazer esse trabalho em hospitais, fazer visitas em hospitais. Aí eu pensei assim... Poxa, o que será que essa pessoa viu, né, em mim, assim? A gente estava num curso de coaching, eu me lembro muito bem. E eu tinha muita dificuldade de falar em público, mas muita mesmo, assim, absurdamente. A gente tinha umas atividades lá nesse curso de coaching que eu tinha que dar umas palestras para umas 10 pessoas, né? E eu me tremia tanto que eu tinha que dar a palestra sentada. Só para vocês terem noção do nível de timidez que eu tinha. E eu não sei de onde que ele tirou isso, assim, ele me convidou, a gente fez um treinamento de uns 3 meses ali, como palhaça, né? E era uma delícia, aquele momento ali e tal. E aí, a gente foi para o hospital, e aí eu entendi. Eu falei, pô, esse negócio aqui é muito bom. Eu quero isso aqui para mim, entendeu? Nesse percurso todo... Né, que eu fiz essa descoberta, porque a Roberta era muito séria, era muito correta, muito... Não que eu, como palhaça, não seja uma pessoa correta, mas, assim, era tudo muito certinho na minha vida, uma profissão técnica, arquiteta, tudo muito bonito, tem que passar batom, calçar salto, entendeu? Tudo dentro das caixinhas. Tudo dentro, muito, muito certinho. E a Betinha me trazia uma liberdade que eu não conhecia. Né? Até então, assim, na minha vida, que eu poderia fazer tudo que eu quisesse, que eu poderia falar tudo que eu quisesse, que eu poderia brincar o tempo inteiro. Então, ela trouxe essa menina que eu tinha, né, deixado ali para trás. E aí, foi quando eu me vi palhaça e falei, pô, é isso que eu quero, né? E aí, a gente começou a seguir esse percurso aí da Roberta e da Betinha. Hoje em dia... Eu acredito que elas estão muito misturadas. Nem sei quando é uma, quando é outra. Mas essa liberdade tem sido adquirida aí nesses 10 anos de carreira como palhaça, né? Porque hoje a arquitetura já não faz parte mais da minha realidade, assim. Não trabalho mais com isso. Hoje eu sou atriz e palhaça. Você tem uma ONG, né?
E eu queria saber como que surgiu essa vontade de criar a ONG. Manu, eu nunca tive uma vontade. Aconteceu. Não tive essa vontade, entendeu? Isso nunca passou pela minha cabeça. Nunca quis ter uma ONG, assim. O que aconteceu? Eu participava desse grupo, com esse rapaz que me convidou. Esse grupo, por diversas questões, ele não deu certo. Ele acabou. E eu gostava tanto do que eu fazia, que eu pensei, eu tenho que continuar. Como é que eu vou fazer isso acontecer pra mim, sabe? Eu tenho que continuar. Era uma época, assim, que existia internet, mas não era tão popular. Então, você procurava algumas coisas. O que a gente conhecia eram os Doutores da Alegria, de São Paulo, muito distante da minha realidade. Não podia ir naquele momento. Então, eu pensei... A gente saiu daquele grupo, né? 7 pessoas ficaram. Era um grupo grande e tal, mas 7 pessoas ficaram. E eu pensei, vamos continuar. A gente tinha um acordo verbal com o hospital que a gente atuava. Eu pensei, vamos continuar. E a gente começou a ir meio aos trancos e barrancos, assim. E foi indo, foi acontecendo, assim, né? A Palhacia, ela surgiu na minha vida para mudar tudo na minha vida. Eu falo, assim, que ela mudou tudo na minha vida, assim. Eu não sei nem o que eu seria se não fosse, sabe? Mas mudou pra melhor, tá, gente? Eu passei muitos perrengues. Quero deixar muito... Não eu quero passa deixar mais! claro que eu passo muitos perrengues, mas mudou completamente, assim. Nasceu de um desastre, como todo palhaço, né? Vem de uma situação... Leia o livro da Palhacia para saber. Mas foi um presente mesmo, assim. Um presente de Deus. A vida vai nos empurrando, né? Vai. Ela vai mostrando, Vai mostrando né? os caminhos. Eu acredito muito, assim, que a gente já nasce com um propósito. A gente já nasce com uma centelha, né? O ser humano, ele é um ser triuno. Então, a gente é corpo, alma e espírito. E dentro dessa centelha espiritual, já há um propósito que talvez não está lapidado, né? Ali na infância, na adolescência, eu não tenho condição de entender por que eu vim no mundo e para onde eu vou. Ou, como você bem disse aqui, né? O ser humano, ele tem uma necessidade de contribuir para um mundo melhor. É assim que a gente sobrevive há milhões de anos enquanto espécie, né? Então, lá nos nossos seres primitivos, quando o homem ainda estava tentando descobrir o fogo, a luz, né? Como sobreviver no meio do mato, enfim, o ser humano, ele sempre foi movido para tornar o mundo melhor e para sobreviver enquanto espécie. Só que, às vezes, como você bem trouxe das caixinhas, nós somos colocados em caixinhas e essas caixinhas vão fazendo a gente esquecer qual é a nossa centelha, né? Então, por exemplo, quando você começou a descrever aí quem era a Roberta e quem era a Betinha, para mim, que tô de fora e me relaciono, de fato, eu acho que as duas se misturam muito. E que não tem uma sem a outra e não tem a outra sem... Não tem essa sem essa, nem essa sem essa. Só que, quando você começou trazendo, a primeira pergunta que a psicóloga aqui, né, que é muito questionadora, fez isso era dela, Roberta, ou isso era do ambiente, do meio, né, que também formou quem a Roberta era, que tanto que essa Roberta, de fato, era formal em essência, ou que tanto era uma centelha espiritual que precisava ser lapidada, e aí a Betinha foi dando lugar, né, para essa Roberta criativa, né, livre, desinibida, que ri, que faz piada das coisas, que torna o feio bonito, né, e todas essas questões. E aí, Roberta, a próxima pergunta seria assim: quando você está atuando como voluntária, agora especificamente falando do Palhacia, da ONG, de trabalhos sociais que você faz, com base na sua experiência da palhaçaria, ou mesmo na sua experiência no contato com pessoas, por vezes necessitadas, né, de um olhar, de um abraço, de um sorriso, de uma atenção, de uma necessidade ali que é suprida por meio do seu trabalho ou dos movimentos que você faz na vida, como você acredita que o sorriso pode transformar ambientes, hospitais, sei lá, lugares, pessoas, presenciando e vivenciando tanto contato assim nessa jornada como palhaça?
tecnicamente, assim, eu não tenho como te falar como um sorriso transforma, assim. Como que ele surge, de onde que ele vem, e como que ele tem essa capacidade de transformar. Eu sei que quando a gente fala, assim, até meio pragmático, assim, quando você chega com um sorriso, você abre portas, né? Eu acredito muito que a questão do sorrir mesmo, ela é como se fosse um aconchego, assim. Não, aqui você tá seguro, pode vir que aqui tá tudo certo, sabe? Como um movimento de aceitação, vamos dizer assim. Agora, quando você chega em qualquer ambiente, né? Não vou me limitar ao hospital, não, nem a lugares, assim, muito desabilitados, vamos dizer. Nem sei se essa é uma palavra adequada, mas, assim, quando você chega num espaço que você sorri, que você tem essa abertura, né? Que o palhaço tem essa possibilidade de transformar esse ambiente, assim, de dizer, cara, eu tô com você. Isso não tá nada legal, mas eu tô aqui, entendeu? Tô aqui, bora rir disso. Eu também sou falho, eu também erro, eu também sou ridículo, eu também sou tosco, eu também sou bobo. Então, quando ele te permite se mostrar esse seu lado que nem é tão bom assim, né? Socialmente falando, culturalmente falando, ele te dá essa abertura. Ele te fala, pô, aqui comigo tá tudo bem. Ser tosco, assim, esquisitinho, entendeu? Comigo tá legal. Pra mim tá bom. Bora junto aqui nessa? Então, existe uma identificação. Não é nem muito pelo sorriso, sabe? Que a gente modifica o espaço, assim. Mas é pela identificação. E pela energia, pelo campo positivo que pelo você cria, campo positivo. Por dizer assim, olha, você é tosco? Eu também sou, né? Você é ridículo? Eu também sou, né? Você erra? Nossa, toda hora eu cometo um erro, um agafe, né? Então, eu acho que essa permissividade é o que realmente muda. É claro que o sorriso é, vamos dizer assim, o resultado da conta, né? Você chega ali, você permite, você faz uma piada, você cria aquela ambiência, a pessoa ri. Vamos dizer que ele é o resultado, assim, ele é o que aparece na foto. Né? Talvez por isso as pessoas pensem assim, o sorriso muda a vida, muda o ambiente, mas nem é muito pelo sorriso, né? Porque o ato de sorrir não faz muita diferença, né? Eu posso estar super feliz por dentro, muito alegre com tudo que está acontecendo e não estar rindo, né? E do mesmo jeito, posso estar muito triste, muito deprimida e estar sorrindo. Tá falando, tá tudo bem. Né? Então, não é nem por isso. Eu acho que é mais pela conexão mesmo. A gente fala que palhaçaria, o palhaço, ele é relação. É a relação que você estabelece com o outro, né? A permissão que você dá para o outro rir de você. Do tão esquisito, ridículo você é. Então, você se permite rir, você permite que o outro curta com a sua cara. Essa é a verdade. E quando você permite isso... Aí você tá livre de todos os julgamentos, porque não importa mais, sabe? Não importa mais. Não importa se meu cabelo é enrolado, se eu é liso, se eu sou verde, amarela, roxa. Você tá entendendo? Nada mais importa. A gente é só duas almas se conectando, como você disse, sabe? Duas almas se relacionando, duas energias trocando ali um com o outro. Então, não é muito pelo sorriso. Eu não acho que é o sorriso que transforma, sabe? Eu acho que é a conexão. Tem uma teoria da psicologia positiva. A psicologia positiva, ela buscou, com base em alguns estudos, entender qual era a fórmula da felicidade, né? Se existia uma fórmula da felicidade. Quais são os critérios que colaboram, que colocam o sujeito em maior predisposição a estar feliz. E aí, uma das comprovações, né, do Seligman, que é um dos criadores da psicologia positiva, é que o ser humano necessariamente tem que ter relações positivas. Então, assim, a gente precisa construir relações onde a gente se sinta validado por quem a gente é. E talvez por isso, né, talvez não, eu acredito que está justamente aí o match entre as pessoas que recebem o serviço e o palhaço, né? Porque o palhaço, ele vem com uma proposta de ofertar quem ele é, com as imperfeições dele, com o jeito esdrúxulo dele, né? E fazendo piada disso. E do lado de lá tem alguém que está recebendo isso e, de alguma forma, está internamente promovendo ali hormônios de bem-estar, né? Porque eu acho que o maior
benefício do sorrir, e eu acho que não é nem o sorrir literal do comportamento, mas o sorrir cognitivamente, é a produção dos hormônios de bem-estar, né? Então, Sim. quando eu me conecto com algo que me faz bem, eu produzo endorfina, serotonina, né? Os hormônios de bem-estar. E aí isso me faz relaxar, reduzir o cortisol, reduzir o estresse e tal. E o outro fator é que, consequentemente, isso vai me ajudar na regulação emocional, né? Por exemplo, eu também sou palhaça hospitalar, gente, e assim, eu vejo muito que às vezes a gente entra num quarto e tá lá o paciente com dor, estressada, a criança quer ir embora para casa dela, a rotina da casa dela é importante, até para a regulação mesmo do humor. E aí o palhaço chega e traz a leveza, inclusive brincando com o mau humor do pacientinho lá, e ele relaxa, e por um instante ele esquece disso, né? Por quê? Porque nós somos seres relacionais e a gente precisa desse campo positivo, onde no contato do outro eu posso ser quem eu sou, né? Sim. Isso é muito bonito. Sim. E para mim, assim, o que eu observo é que o lugar, né? Quando a gente fala assim, o hospital, né, a comunidade carente. Quanto mais desastroso é o ambiente, para o palhaço mais rico ele é. Porque o palhaço trabalha com o erro, né? Ele trabalha com o que dá ruim. Então, ele vai trabalhar com aquela sensação ruim à medida que ele propõe que a vida não é só aquilo ali. Você entende? Você está julgando pelo lugar que você está aqui, tudo está ruim aqui, mas a vida não é só isso aqui. Né? Disso aqui a gente pode brincar. Disso aqui a gente pode olhar por um outro lado. Nesse aspecto aqui, eu posso fazer milhões de coisas, ainda mais com criança. Criança é um ser, sabe, fantástico, assim. A criança, ela tem a possibilidade de criar um universo completamente diferente, diverso e dentro de uma realidade hospitalar ali. Dentro de qualquer realidade, na verdade, né? Então, a criança, ela tem muito essa possibilidade. À medida que a gente cresce, a gente se coloca mais tenso, vamos dizer assim. Cheio de podas, né? Mais de cheio rótulos. com mais dificuldade de criar mesmo diversas possibilidades dentro de uma determinada situação, sabe? De olhar por outro ângulo. E aí até alguns voluntários e palhaços hospitalares falam, né? Eu tenho mais dificuldade de lidar com o adulto. Por quê? Porque o adulto tem essa trava, né? Ele não consegue muito entrar num jogo, numa brincadeira, de criar um universo à parte daquela realidade. Então, você tem que brincar com aquilo que você tem, né? Ridículo mesmo. né? Então você tem que jogar. Aí você tem que começar a jogar com o que você tem. Certo? Que é aquele ambiente ali. Eu tenho esse ambiente aqui, beleza. Eu vim aqui e vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que eu faço aqui com isso. Algumas pessoas conseguem sair um pouco dessa realidade, transformar esse ambiente numa coisa um pouco mais imaginária, né? Usar um pouco mais da imaginação. Mas outras têm essa carga aí de vida. Eu acho que é uma carga de vida mesmo. Nessa caminhada sua... o que a doutora Roberta, da palhaçaria, ela traz como lição para você, Roberta? O que a minha palhaça traz como lição para mim? Gente, nossa, muita coisa, sabe? Muita coisa, assim. Eu acho que hoje, eu acredito, assim, que a palhaçaria, né, a arte de performar como palhaça, ela é uma filosofia de vida. Porque se a gente for pensar que um palhaço trabalha com o presente, não tem como o palhaço trabalhar com o futuro ou com o passado. Ele só trabalha com o que ele tem. Ele só trabalha com o que ele tem, com o que ele tem ali. Entende? Porque mesmo assim, como profissional mesmo, né? Eu tenho uma peça e eu sou a palhaça na peça ali. Eu tenho todo um script, um roteiro, eu tenho que seguir, vir ali, vir aqui, fazer isso, fazer aquilo. Mesmo assim, a interferência do público é muito grande. Você não tem... a mínima noção de quando é que a pessoa vai rir, né? De quando é que se a pessoa vai chorar, se a pessoa vai te jogar um tomate. Você entende? E todas essas intervenções, elas têm que entrar no real, na hora, e você tem que fazer alguma coisa com aquilo, né? Quando você faz intervenções na rua, por exemplo, entra bêbado, entra
cachorro, né? Vem um feirante dali gritando, né? Um vendedor ambulante, vem ônibus, vem carro, vem, né? Um monte de gente ali gritando ou xingando às vezes. Então, assim, é uma série de interferências que você tem que lidar naquele momento. Então, o palhaço só trabalha com presente. Isso me ajudou muito a pensar presente. Palhaço só trabalha com erro. E que a coisa mais maravilhosa que nós, seres humanos, para errar, é o tempo inteiro, né? Eu não sei vocês, mas eu tô o tempo inteiro cometendo um agafe. O tempo todo. E tudo bem. É assim a vida. E a gente... E é muito bonito, né? Você falando sobre isso, a gente fala sobre saúde mental, é justamente o ao contrário, né? É a gente querer viver o que tá lá no futuro, que a gente nem sabe o que vai acontecer, querer antecipar aquilo ou ficar vivendo do passado, né? O adoecimento eu acho que ser palhaço é um desafio muito grande de você trazer as pessoas por aqui ou agora, mesmo que numa situação adversa, né? Que a vida da gente tem o tempo todo. E criar, sabe? Assim, é aqui e é agora. Eu tenho isso, eu tenho que fazer o quê? O que eu faço com isso agora, sabe? E agora, o que eu faço com isso? Vou fazer um bolo. Tá faltando alguns ingredientes, mas eu vou fazer um bolo. O que eu faço com isso agora, né? Então, isso me ajudou muito a minha vida mesmo como pessoa. A questão do ego, né? Eu acho que a maior dificuldade do ser humano é lidar com o próprio ego. Não é nem com o ego do outro, mas é lidar com o seu ego, né? E um bom palhaço, ele tem que abrir mão do ego dele. Porque nem sempre você vai ser a bonita, né? Nem sempre você vai fazer a coisa certa. Você vai errar muitas vezes, você vai fazer as suas intervenções. Ninguém vai rir de você. Vão ficar com pena de você. Vai ser ridícula mesmo. Que palhacinha sem graça, né? A minha maior birra do mundo é, ai, a palhacinha. A palhacinha é muito ruim, gente. A palhacinha. Não, a palhacinha não, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, você pensar nisso, né? Que você vai errar. E enfiar esse teu ego numa caixinha, jogar ele fora, né? E nisso também, assim, é uma coisa que eu aprendi muito na palhacia, sabe? A lidar com o meu ego e com vários egos, né? O que eu faço com esse monte de gente? Porque hoje nós somos 41 pessoas. Então, você pensar, uma sou eu, né? Mais 40 pessoas que eu tenho que lidar com egos, né? Que eu tenho que saber como conversar com cada um, que é diferente. Então, nossa, isso foi muito enriquecedor. A palhacia mudou muito a minha vida em muitos aspectos, sabe? Aprender sobre liderança, sobre gestão, sobre egos, sobre pessoas, sobre entidades, sobre negócios, como abordar empresas para poder ajudar e lidar com tudo isso, assim. Eu acho que só enriqueceu a minha vida sendo palhaça, né? Tô falando de um lugar de cadeira, mas assim, só melhorou para mim. E eu acredito muito que quando a pessoa começa a se libertar dessas travas, né? Que são, às vezes, do ego, às vezes culturais, às vezes psicológicas, né? Às vezes biológicas, até ela consegue, talvez, viver mais feliz. Mais leve, né? Mais feliz. Sim. Eu costumo falar que a vida leve, ela vem do lugar de bancar a minha verdade, ser quem eu sou. E me desvincular de fardos, bagagens, rótulos que não são meus. Tá tudo bem aí? Eu acho que tá. Nossa. Parece que eu engoli uma barata. Nem tem mosquito aqui dentro. Nem tem. Tá, vamos. Eu tava falando que a vida a vida real, até me perdi aqui. Tá bom, era isso. Era isso. Né? Também era isso. Enfim. Mas deixa eu recapitular só minha linha de raciocínio, que eu acho que era muito legal isso, assim, de tipo...
você estava falando sobre o quanto palhacia te propiciou esse lugar de crescimento. E eu faço parte da ONG e, particularmente, passei por um processo de formação lá. Gente, para quem não sabe, a Betinha, ela faz uma formação inicial para as pessoas que estão entrando na ONG. E teve um determinado momento, o intuito do curso, da formação, são muitos, mas entre eles construir a nossa palhaça, né? Encontrar esse lugar do personagem, pautado naquilo que eu sou e naquilo que eu quero ofertar de proposta. E aí eu lembro que teve um exercício durante o curso que você pediu pra gente descrever o que eram as nossas qualidades e os nossos defeitos. E eu tive uma dificuldade gigante de descrever. E eu tô falando de algo que aconteceu 6 anos atrás. Então, assim, naquela época eu não tinha nem contato com a terapia ainda. Eu não estava num processo de autoconhecimento. Se eu não me engano, acho que eu estava no meio do curso de psicologia, enfim. Mas eu me conhecia muito pouco. E eu tive muita dificuldade de fazer isso. Somado ao fato de eu estar num quadro depressivo. Somado ao fato de eu ter um humor já naturalmente rebaixado. Eu falo, a minha personalidade é de uma pessoa mal-humorada. Então, assim, eu luto contra isso todos os dias. Então, atrelado a um processo de adoecimento versus essência, personalidade versus a dificuldade do autoconhecimento, eu tive muita dificuldade de fazer a lista. E naquela ocasião, eu listei os defeitos e não consegui listar as qualidades. O resultado, gente, Imbira. É a minha palhaça. A Imbira continua sendo Imbira, mas, assim, o que eu vejo daquela Imbira para essa Imbira foi o ganho com relação ao autoconhecimento, entendendo que eu sou os meus defeitos, mas hoje também eu tenho grandes e reconheço as minhas qualidades. Mas aí eu lembro que, na época, quando eu vi o resultado dos outros palhaços do grupo de candidatos, né, do grupo de pessoas, de novos palhaços ali, eu olhei pra mim e falei assim, nossa, meu Deus, eu sou isso mesmo. Tipo assim, por que todo mundo é florzinha, bonitinha, com cílio, com cor na cara, roupinha de frufru, bonequinha, e eu tô aqui com essa sobrancelha acirrada, irritada, com esse cabelo. Nossa, mas de fato era um reflexo de quem eu era naquele momento. E quem eu sou, né? É parte de quem eu sou. E aí, os anos se passaram. E hoje, com o processo de autoconhecimento, eu paro para pensar sobre o quanto aquilo, naquele momento, foi um start para minha jornada de autoconhecimento. De, inclusive, aceitar as imperfeições, né? No episódio passado, a gente estava falando sobre autoaceitação. E aí, a gente falou muito, né, Manu, sobre... É fácil aceitar as minhas qualidades. É fácil dizer para o mundo que eu sou legal, que eu sou inteligente, que eu sou performática, ou que eu sou de resultado e etc e tal, né? É muito fácil dizer para o mundo que eu tenho características que se assemelham ao padrão social daquilo que socialmente falando é aceito. É muito difícil bancar esse lugar das imperfeições, de dizer, tudo bem, gente, eu sou chorona mesmo. Que merda é essa? Puta que pariu! Desculpa. Né? Pra que chorar no meio do episódio? Mas essa é a Keri sensível, que quando se emociona, chora. E eu preciso bancar esse lugar. Isso não me faz mais ou menos... do que o outro, do que a outra, talvez, que consegue ter um discurso sem chorar, ou do que a outra que, de repente, tá rindo pras paredes o tempo inteiro e tá com humor, bom dia, sol, bom dia, lua, bom dia, né? Enfim, e eu quis trazer esse relato aqui, porque eu acho que, pra mim, especialmente, a palhacia, né, a ONG em si, o trabalho e o contato com você, com a sua jornada, com o modo como você faz esse grupo acontecer, e claro, tem outras N pessoas que contribuem, mas eu acho que você tá sempre aí direcionando o barco, me ajudou a entender que tinha algo, né? Que seja naquela bosta daquela lista que eu tinha que fazer com as qualidades e os defeitos, e eu falar assim, que merda é essa? Eu tô com tantos anos e eu não consigo falar quais são minhas qualidades e os meus defeitos. Então, por onde eu vou começar? Porque essa palhaça aqui que eu vejo no espelho, ela é o reflexo de quem eu sou. Mas será que eu sou só isso?
Ou eu posso pegar isso e transformar em algo maior do que isso, né? E aí, e pra mim foi, de fato, né? Porque daí eu trilhei o caminho, aí na época eu fui pra terapia, e aí eu passei por um processo de autoconhecimento, e hoje eu faço piada de falar, eu sou mesmo irritada, gente, não pisa no meu pé não, que é muita terapia, né? É muita terapia para controlar aqui os leõezinhos e para ser melhor e evoluir todos os dias. Mas eu posso, inclusive, dizer, através da minha palhaça, que tá tudo bem ser irritada. Olha só, você falou coisas muito, muito legais. Assim. Eu vou longe, né? Eu achei. Muito legais. Não que você foi longe, mas, assim, muito legais. Existe uma ideologia que a gente acredita, principalmente como mulher, né? Que a gente tem que ser bonitinha, legal, falar baixo, não rir alto, manter as pernas fechadas e tá sempre bonita, né? Tá sempre de bom humor. Tem que ser extrovertida, mas não pode ser demais. Não posso falar alto, não posso, entendeu? E quando a gente vai para um trabalho voluntário, e aí eu tenho esses 10 anos aí, eu tenho mais de 300 palhaços formados, não só no Palhacia, mas em outros grupos que eu fiz formação. Então, assim, o que eu vejo nos voluntários de uma forma geral? As pessoas querem chegar e construir um palhaço, uma palhaça legal, sabe? Bonito, perfeito, que faz rir. Mas elas não são aquilo, entende? Então, até hoje eu uso essa técnica aí de 10 defeitos, 10 qualidades. E é muito mesmo, é 10. Não pode ser menos, não. Por quê? Porque a pessoa precisa entender que ela não é tudo isso. E às vezes é mais difícil fazer defeito, às vezes é mais difícil fazer qualidade, depende da pessoa, depende do ego, depende da situação de vida que ela tá ali, do quanto elas conhecem, depende de muitas coisas. Mas todas aquelas questões que ela coloca ali, tanto boas quanto não boas, né? Elas contribuem para que a gente seja humano. E é só sendo humano que você vai mostrar para o outro o que você é, que ele vai identificar com você, que ele vai conectar com você e que ele vai poder rir de você. E se você não sabe isso, você não conhece isso, não tem, sabe? Não tem outra forma de você conectar com o outro. Porque a pessoa só conecta contigo por empatia, né? Ela só consegue olhar pra você e falar, pô, eu também sou tímida. Nossa, aquele palhaço é sem graça, mas eu também sou. Cara, eu sou muito sem graça também, entendeu? Ah, pô... Nossa, mas aquela mulher fala, aquela palhaça fala. Meu Deus, ela não deixa mais ninguém falar. É só ela que fala. Nossa, mas minha tia é daquele jeitinho. Então, é só por essa empatia, por essa conexão, por esse reconhecimento que o outro vai conseguir conectar com você. Então, é muito importante a gente entender... Hoje eu penso assim, é muito importante eu entender quais as minhas potências. Porque isso é potência. E isso é que é fantástico na palhaçaria, assim. Porque o ruim também é bom. E o bom também é ruim. Sabe? Você ser uma palhaça muito bonitinha, muito vaidosa, que não põe o pezinho na lama, também é engraçado. Porque uma hora vai chover, uma hora vai dar lama, uma hora você vai pôr o pé na lama, entendeu? E aí ela vai fazer um escândalo, porque ela é uma patricinha. Ela não consegue, né? Se sujar, tá nessa situação de desconforto. E a vida é o desconforto, né? E o palhaço, ele tá agindo ali no erro. O palhaço, ele é um solucionador de problema, gente. Ele age com o erro, deu ruim, ele tem que solucionar, e dá mais ruim ainda, e ele vai de novo. E olha que lindo isso. Isso não é vida? A vida é isso. Dá ruim toda hora. E toda hora você tem que achar um jeito de contornar o ruim. A diferença talvez esteja justamente no fato de, na vida real, talvez a gente vai cheio de amarras, né? Porque, assim, muitas vezes, se eu não tiver terapeutizada, né? Se eu não tiver num processo de autoconhecimento, de amadurecimento, na arena da vida, as coisas se desconstroem
e exige da gente um novo posicionamento. E aí, ao invés de ir para mim, olhar qual é a minha verdade, bancar essa verdade, eu vou para a verdade do outro. Que é bem essa analogia aí com o palhaço, né? Então, se o outro quer que eu seja bonitinha, legalzinha, que eu suba no salto, que eu me maqueie de tal forma, ou que eu alise o meu cabelo, que eu seja assim, o assado, eu preciso ser para ser amada e validada. Enquanto que na proposta, né, do palhaço... Quem disse que você precisa ser? E a sociedade, né? Quando eu não estou amadurecida ou com autoconhecimento suficiente. Gente, que bobagem. Meu Deus, que bobagem, sabe? E que fardo, né? Quem disse que você precisa ser bonitinha pra ser... Vou dar um exemplo meu. Quem disse que eu precisava passar batom pra ser arquiteta? Gente... Subir no salto. Subir no salto pra ser arquiteta, pra visitar obra. Que negócio mais controverso. Que ridículo isso, sabe? Quem disse que você precisa? Isso não existe, sabe? Quem tem que dizer é você. Sim. Que consegue andar no cascalho da obra, de salto alto, entende? Quem que disse consegue é você. manter o batom no sol quente. Que consegue manter a maquiagem sem derreter toda e ficar parecendo um fantasma, sabe? E depois vai atender seu cliente horrorosa, toda bagunçada, com a cara toda derretida, né? Quem disse? Sabe? Isso é ridículo. E é disso que a gente, como palhaço, tá rindo, sabe? A proposta é rir disso. É rir de você ser uma imbira, de você acordar de mau humor, sabe? Por que eu tô de mau humor? Não sei, só tô, né? Me deixa. Me deixa aqui. Pô, não posso nem ter mau humor mais. Deixa minha alma fazer download. Falando um pouco aqui mais sobre voluntariado, o voluntariado é algo muito bacana, né, em qualquer âmbito, porque a gente está doando o nosso tempo muitas vezes, né? E eu acho que algo precioso é o tempo. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque hoje em dia, o mundo que a gente vive, a gente está o tempo todo fazendo algo, esperando algo, que seja financeiro ou até mesmo reconhecimento, né? E eu acho que essa é a minha visão, né? Que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o voluntariado, qual que é o benefício para as pessoas e o benefício para você mesmo, que eu acho que a pessoa que doa sem esperar um retorno também é muito gratificante, né? Manu, olha só. Ser voluntário, principalmente se a gente for pensar nesse âmbito de saúde mental, né? Que hoje em dia é muito raro isso. Todo mundo está muito bem. Todo mundo está muito bem, né? Eu acho que o voluntariado ajuda a gente em alguns aspectos muito mais amplos do que simplesmente você fazer o bem ao outro e se sentir bem porque você fez bem ao outro. Isso é muito legal e realmente você vai ganhar isso sendo voluntário. Mas, olha só, quando você é voluntário, você faz parte de uma comunidade. Essa comunidade, e é muito importante se falar disso, porque às vezes você está procurando uma comunidade desesperadamente porque você está se sentindo sozinho, mas você chega lá e não é a sua vibe, aquele trabalho. Então, você tem que experimentar, né? Como tudo na vida, você tem que experimentar várias coisas para você descobrir ali a sua galera. E aí, o que acontece? É muito importante você estar com os seus. Isso te ajuda muito a se relacionar, a se colocar no mundo, né? A estar junto de uma causa daquilo que você acredita, né? A ajudar você na sua identidade, no seu propósito. Todas essas questões, elas vêm em comunidades que acreditam na mesma coisa que você, né? Onde você constrói ali sua galera, né? Sua vibe tá ali. Então, é muito importante você achar isso. E hoje, o mundo, eu penso assim, o mundo é muito diverso. Cada vez mais, a gente está mais sozinho, né? Porque você vai para o seu trabalho, volta para sua casa e ali você tem os seus familiares, que é uma galerinha, tem os seus amigos, que é outra galerinha ali, né? E nem sempre essas pessoas têm mesmos propósitos que você. Têm as mesmas intenções, acreditam nas mesmas coisas. Então, quando você acha uma galera que seja voluntário ou seja um trabalho mesmo, né, de carreira, que você acha a sua galera, pô, nossa, me identifiquei aqui. Isso transforma você, porque andar com os seus te faz ir mais longe. E isso é muito verdade, sabe?
Não é um pragmatismo ou uma ideologia assim, não. Andar com os seus te faz ir mais longe. Porque você vê outras possibilidades ali. Você vê pessoas que você dá a mãozinha e fala, vamos junto. Isso dá uma coragem, né? Assim, pra gente. Isso dá esse senso de comunidade, dá uma força pra gente, que às vezes a gente acha que a gente nem tinha, né? Nunca que eu pensei, por exemplo, na minha vida, que hoje eu teria uma ONG com 40 pessoas. Trabalhando muito, que tem gente me manda mensagem 11 horas da noite, sabe? Eu durmo 8 horas da noite, a pessoa tá trabalhando, pós o trabalho dela, fazendo as coisas acontecer. Então, assim, nunca que eu pensei que eu ia liderar uma galera, assim, um bando de gente do CAPS. Do CAPS! Sabe? Que fosse, assim, tão trabalhador, tão honesto, tão consistente. Do nada. Eu dou muito pouco em troca de tudo que é feito pela ONG, assim, né? Pela comunidade que a gente tá. Eu dou muito pouco ali. E eu fico pensando, mas cada um dá um pouquinho. E eu acho que é por isso que a gente tá crescendo tanto, que a gente tá indo tão longe, você entende? E eu acho que não só entre o time, mas também até com relação a quem vai receber o trabalho voluntário, né? Eu falo muito assim, nossa, eu confesso, não é fácil. Às vezes a gente tá numa rotina pesada da semana, aí você olha pra escala e fala, poxa, mês passado eu não consegui ir, esse mês eu preciso ir. E aí você vai arrastada pensando assim, nossa, pra que eu fui inventar isso? Né? Pra que eu fui arrumar mais um a fazer nessa rotina danada? Mas aí, quando você vai e passa pelo processo e se dispõe a fazer, e se dispõe a colaborar, pelo menos falando de mim enquanto voluntária, eu saio de lá com uma sensação de pertencimento e de espiritualidade, completude. Ela pertence ao CAPS. Eu pertenço ao CAPS mesmo, assim. E é aquela sensação que talvez nem lá no consultório, recebendo para fazer, eu tenho. É aquilo que o Aristóteles, ele tem uma frase que ele fala assim, que aonde as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos se cruzam com uma necessidade do mundo, ali está seu legado. E quando você está nesse lugar de legado, você faz mesmo que você não ganhe nada em troca, né? Mas esse não ganhar nada em troca, eu acho que é até ilusório, porque a gente mais recebe do que ganha. Porque é isso, né? Essa sensação de, poxa, eu fui dar tão pouco e eu recebi tanto de volta. Eu recebi tanto através dessa sensação de que eu faço parte de algo que colabora com um mundo melhor, né? É. Mesmo que eu faça parte de um grupo de um CAPS. Mas é. Enquanto mulheres, é muito comum carregarmos rótulos ocasionados pelas caixinhas sociais. Nós até já falamos um pouco aqui sobre elas, né? Tem uma autora que eu gosto e eu vivo citando aqui, que é a Valesca Zanello, que ela vai falar assim, que nós somos todos colocados numa prateleira, numa grande prateleira do amor. E o ser humano, desde que ele nasce, ele é movido pelo amor, então ele quer se sentir amado. Desde que a criança nasce, ela busca esse lugar onde ela se sinta ali amada pelos seus acolhedores. Só que quando a gente é inserido num contexto social, o social vai ditando regras de onde você tem que estar nessa prateleira, né? E aí a Valesca vai falar que quanto mais requisitos você tem do padrão social, mais você sobe na prateleira e mais você aumenta a sua percepção de que você é digno de ser amado, validado. Então, talvez por esse motivo, um dos motivos da não aceitação ou da dificuldade de lidar com as minhas imperfeições e a minha vulnerabilidade, venha muito desse lugar de que eu preciso ser perfeita para ser amada ou validada. Isso não sou eu que estou falando, gente, é ciência, é psicologia. E aí, eu vejo assim que desconstruir esse padrão, desconstruir esse rótulo, criar o próprio padrão é algo desafiador. Na sua percepção, como trabalho social, especialmente como o trabalho social com a palhaçaria, pode nos ajudar a desconstruir esses rótulos. Eu sei que você já deu algum spoiler aqui nas perguntas anteriores, mas eu acho que é importante reforçar, até porque a gente está falando da palhaçaria, mas a gente precisa trazer essa importância que saúde mental, ela parte desse lugar também, né? Da desconstrução. Mas como o trabalho social pode ajudar nisso? Olha só. Eu acho que
assim, a palhaçaria, ela já tem essa potência, sabe? De fazer assim, pô, eu queria ser assim, mas eu não consigo caber nessa caixa, entendeu? Não me cabe ali, minha bunda é grande, entende? Não entra. Né? Sou chegadinha na tinta. Não dá, sabe? Não me cabe naquele lugar, né? Eu não gosto de sapato de salto. Como é que eu vou entrar nesse mundo que eu tenho que, né, caber num sapato de salto? Não dá pra mim. Então, a palhaçaria, ela te ajuda a pensar assim, ó, pô, não dá. Então, você vai forçar, que ridículo, né? Que tosco isso. E aí, você vai calçar um sapato e andar com o joelho junto. E sair aí pelo mundo desfilando uma pessoa que não é você. Então, a palhaçaria, ela já faz isso. O trabalho social, na minha opinião, ele te dá uma outra vertente, né? O trabalho... Porque você vai observar outras pessoas, outras realidades. E você vai entender que aquilo ali que você está fazendo é uma grande bobagem, sabe? Que não só não vai te levar para lugar nenhum, ou vai te levar para um lugar que não é seu, mas também tem outra possibilidade de chegar lá. Você pode fazer uma curva, entendeu? Você pode fazer um desvio, você pode ir para um outro caminho. Tem outras pessoas fazendo outras coisas que dentro a questão da comunidade, né? Que dentro daquela comunidade que você tá hoje, não é isso, sabe? Tem outras pessoas fazendo de outro jeito, chegando em resultados até melhores do que você tá tentando se fazer, caber nessa caixa, porque você quer, né? Aí entra o ego de novo, porque eu quero, por teimosia, por olhar só para aquilo, para uma coisa só, para o meu umbigo, não. O trabalho social, ele faz você se relacionar com outras pessoas, de outras localidades, de outros contextos sociais, talvez até de outras culturas, né? Então, ele expande muito a sua capacidade de entender o mundo e de ver o universo. Fora que você ganha a potência que eu estava falando para Manu, que é essa potência da coragem, né? Ah, não, eu não consigo sozinho, mas eu tenho aqui umas pessoas que estão dispostas a ir comigo. Então, né, segura na minha mão e bora aqui. E também, o que eu acredito, assim, que todo esse contexto vai te ajudar a sair dessas caixinhas, não só por ver outras possibilidades, mas por entender também que você não precisa, sabe? Você não precisa. Se espremer para caber? Não só se espremer, você não precisa disso. Você não precisa disso que você acha que é essencial. Entende? Você não precisa, porque à medida que você conhece o mundo, tem um filósofo aí, que eu não me esqueci o nome, mas a teoria da filosofia que ele segue é a teoria do Vedanta, né? Que é uma teoria hindu e tal. E ele fala assim, a gente sofre porque a gente é uma escolha, né? A dor ela existe, ela, né? Você fura o dedo, você sente a dor. Mas o sofrimento é uma escolha. Por quê? Porque você escolhe entrar numa caixa que não te cabe, entendeu? Fazer tudo aquilo ali e ter um resultado que não é seu e que talvez você nem goste do resultado, né? E você passa por todo aquele sofrimento e não tem o resultado que você deseja, né? Que você almeja, que você idealiza, que a gente idealiza as coisas e quer que o mundo caiba nas nossas coisas. Mas o mundo tem a dinâmica dele, né? A grama cresce sem fazer força. O mundo tem a dinâmica dele lá. E aí você quer que ele siga as suas. E aí que tá o sofrimento. Quando a gente quer que o mundo siga a nossa norma. E da onde que a gente tirou isso? Sabe? Da onde? Né? E sofre muito por isso. A gente tem o desejo de ser amado, né? De ser aceito, de ser acolhido e tudo mais. Só que a gente quer ser amado, quer ser acolhido do jeito que a gente acha que é. Sim. Né? E às vezes você é amado, é acolhido. Nunca conheci uma pessoa que
não fosse amada ou acolhida, Uhum. né? Ah, mas tem as pessoas em situação de rua não são amadas, não são acolhidas. Quem disse? Talvez a família dele está atrás dele. Talvez aquela comunidade de pessoas em situação de rua ali, né, tem um relacionamento de carinho, de amor, de afetividade, de compartilhar a mesma vivência. A gente não sabe. A gente acredita que o certo não é estar nessa situação, mas já conheci gente fazendo trabalho voluntário. Olha só como é importante você viver essa realidade. Eu já conheci gente que deixou carreira e foi viver na rua. Foi uma escolha, né? Porque aquela vida que ele tinha antes, que talvez tivesse muito mais coisas que a gente acha que é o ideal, Sim. né? Para ele, aquilo era o sofrimento. Aquilo não fazia sentido. Então, ele deixou e foi viver na rua. Sim. Foi uma escolha. Esses dias, o meu primo me contando uma história. Meu primo é caminhoneiro. E aí, ele contando que deu carona para um cara, para um senhor, que esse senhor, ele tinha perdido, se não me engano, eu não vou me recordar exatamente da história, que já tem um tempo que ele me contou, mas parece que ele perdeu a esposa com câncer, alguma coisa assim, e pouco tempo depois... ele perdeu a filha naquela boate Kiss. E pouco tempo depois, ele perdeu a esposa com câncer. E parece que ele era uma pessoa com uma condição de vida muito legal. Tanto que hoje ele vive vagando. E aí ele decidiu, ele falou assim que ele tinha duas escolhas. Ou ele ficava ali para morrer, porque ele não teria condição de continuar levando a vida que ele levava sem a esposa e a filha. Ou ele ia adotar um estilo de vida diferente. Sabe o que ele fez? Comprou uma bicicleta e hoje ele vive viajando no Brasil. Aí ele conta a história dele, escuta a história de alguém, pega carona. Aí ele vai até tal lugar, desce, bicicleta, e assim ele vive. E quando meu primo me contou a história, eu fiquei um pouco em choque, assim. Nossa, ele tem dinheiro e escolhe ter essa vida? Nossa, que homem doido! Nossa, ele tinha que procurar terapia para elaborar o luto dele. Quando eu percebi que eu estava no movimento de julgamento, que eu fui para a suspensão do julgamento, eu comecei a enxergar esse cara e falei, cara, que foda que esse cara é. Quanta coragem que ele teve para bancar esse lugar no mundo e para ressignificar a história dele, né? Porque eu acho que julgar é normal, a gente até estava falando sobre isso aqui no outro episódio, que é um mecanismo automático do nosso organismo. A gente é pautado de muitas regras, tanto para o auto-julgamento quanto para o julgamento do outro. O problema é aonde isso nos leva. O que a gente está fazendo com isso, né? E o que tem de pessoas no mundo deixando de bancar suas verdades para viver padrões irreais, né? Ou para viver uma vida de faz de conta, tem números. Assim como também tem muita gente ressignificando através das estratégias de manejo aí de saúde mental, como trabalho voluntário é uma delas, né? Eu acredito. E mais uma pergunta. Como a sua palhaça te ajudou, ou te ajuda, né? Na conexão com a sua autoestima e amor próprio. Porque quando a gente fala de palhaço, dá a impressão que eu aceitei o ridículo, aceitei a diversidade, como algo mas pejorativo. Como algo pejorativo, né? Como se o mundo tá acabando e é isso mesmo, eu não preciso fazer mais nada. Mas assim, como que isso, né? Esse personagem e ao mesmo tempo real, isso te ajudou na autoestima, no amor próprio? Se te ajudou, como te ajudou? Olha, primeiro foi um processo de desconstrução completa, assim, né? De tudo que eu achava que era legal, de tudo que eu achava que era ser palhaço. E eu tenho um grupo de estudos em palhaçaria feita por mulheres. E aí, essa é uma questão que a gente discute muito lá. Não essa questão de identidade mesmo, mas essa questão, assim, de como ser palhaça mudou a minha forma de ver o mundo, de enxergar as coisas. Eu não rio mais das mesmas coisas, eu não acho mais graça né, no que o mundo acha graça, assim. Como foi desconstruir primeiro tudo que eu achava que era legal, certo, né, para construir uma nova pessoa, né? E hoje eu acredito muito naquilo que eu falei lá no início. Eu ainda não conhecia a Roberta. Eu tô conhecendo. Talvez até o dia da minha morte eu conheça essa pessoa. Mas toda vez que eu chego um cadinho perto, ela corre, entendeu? Não tô sabendo ainda lidar com isso.
Olha só, eu tive que desconstruir muito essa figura da mulher que eu achava que eu deveria ser, né? Dessa mulher que passa batom, que usa maquiagem, que usa salto, né? Que alisava o cabelo, né? Que eu alisava o meu cabelo, pintava o meu cabelo de preto. Olha essa brancura de pessoa pintando o cabelo de preto, né? Virava um emo. Quase isso. Só que o batom era rosa. Era um emo de batom rosa. Então, tipo assim, eu tive que desconstruir tudo aquilo que eu achava que era legal, até com relação ao meu corpo mesmo, para construir uma outra Roberta, né? E essa construção, ela é diária. Todo dia eu entendo que, né, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, isso não me cabe mais, nesse lugar não tô mais, né? E eu acredito que essas duas figuras, sendo construídas mutuamente aí na minha vida, elas têm me dado mais segurança para ser a pessoa que eu nasci para ser, assim, sabe? Tem me dado mais... Às vezes, quando eu falo, fica parecendo que é uma coisa assim, nossa, que perfeição, né? Nossa, mas ela consegue tudo isso? Não consigo. É todo dia, tá? Né? É igual escovar os dentes, entendeu? Uhum. Todo dia, várias vezes ao dia. Você tem que estar ali trabalhando você o tempo inteiro. Então, é sobre isso, é sobre essa segurança que te dá essa possibilidade de eu não preciso ser perfeita, eu posso errar, entendeu? Eu não preciso ser engraçada, né? Eu não preciso comparar a ser engraçada. Uhum. Eu posso ser sem graça. E talvez sendo sem graça, eu sou mais engraçada do que sendo engraçada, né? Eu posso. Essa permissividade, sabe? Isso me ajuda a construir melhor a pessoa que eu realmente sou e não tentar ficar me enfiando nesses matos loucos que a vida nos obriga às vezes, né? Mas me dá uma segurança maior, assim, com relação à pessoa que eu tenho me tornado, com o tempo, né? O que eu quero, o que eu não quero, agora eu não quero mais, né? E às vezes a gente acha também que a gente tem que se colocar numa determinada situação para sempre, né? Eu me formei em arquitetura, eu tenho que ser arquiteta para sempre. Não, entende? Não tenho. Eu não tenho... A única obrigação, né, que a gente tem nessa vida é a nossa passagem garantida na morte. Só essa. Essa é a obrigação que a gente tem. O resto bora aproveitar, bora, né, curtir na medida que dá, porque a vida tem problema sim, tem dificuldade sim, você tem que trabalhar sim, né, você tem que sofrer às vezes sim, você tem perda sim, mas... você lidar ali da melhor forma possível, sem a obrigatoriedade de ter que ser nada, fazer nada. Então, acho que é nesse lugar, da segurança mesmo, né? De confiar que, seja lá o que for que vier para mim, manda aí que nós estamos seguindo. E é mais sobre mim do que sobre o outro, sobre os outros ou sobre o contexto, né? Social. A vida é minha, né? Então, é minha. Eu sou a responsável por ela. Eu tenho que fazer por mim. Sim, né? Sim. E aí, um outro grande desafio também, que eu acho que até foge aqui um pouco do script do que a gente planejou, mas eu acho que é importante trazer, é que nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas são muito movidas pelas redes sociais e pelo que as redes sociais nos contam, né? Então, assim, existem recortes. Nós já falamos sobre isso em vários outros episódios aí. Recortes privilegiados que a pessoa posta lá. Eu sempre brinco muito com os meus pacientes, assim. Ninguém posta a DR que teve com o marido. O boleto que tem para pagar. A viagem que tá fazendo para a praia, mas a fatura do cartão de crédito que tá estourada. Ninguém posta celulite. Todo mundo faz um stories com filtro. Então, assim, todo mundo, todo mundo tem exceções, mas o comportamento social é dos filtros e tal. E que quando eu não estou vivendo, olhando para dentro, que eu vou para esse movimento do externo, eu olho para a grama do vizinho e parece que ela tá mais verde que a minha.
E aí isso aumenta o nível de insatisfação, diminui a probabilidade dos sorrisos, né? Sorrisos até cognitivos, razões para estar bem com a própria vida. E aí vira uma lasqueira, né? Vira uma lasqueira. O problema todo tá nisso aí. Você querer que a vida aconteça daquele Dentro jeitinho. do script. Entendeu? Daquele jeitinho que você achou que é perfeito. Que você olhou lá no Instagram e viu a blogueirinha postando lá, entendeu? E acha que se você tomar o whey que ela toma, você vai ter o resultado que ela tem. Comer 30 ovos. Comer 30 ovos por dia, você vai ter aquele resultado que ela tem. Mas ali por trás, você não vê que ela tá fazendo 1000 abdominais, que ela corre, que ela tem uma situação, né, que privilegia ela de várias formas ali. Ou não, ou que ela tem tudo aquilo que ela tá mostrando, aquilo que ela tá deprimida, que ela passa o domingo inteiro enfiada num sofá, né, comendo porcaria. Então, assim, a real é você com você mesmo. É a sua vida ali, todo dia, o que você tem pra hoje, né? E isso o palhaço ajuda muito, porque é o que você tem. Trabalha com o que você tem. O palhaço trabalha com o que ele tem ali, né? Do jeito que vem pra ele. Então, é você com você mesma. Isso aí, o resto, né? E ninguém tá nem aí não, viu, gente? Tá todo mundo preocupado com os seus próprios boletos, com a sua própria vida, né? Ela vai fazer uma fofoca de você, a pessoa vai falar de você, vai, né? Mas depois ela vai virar ali, naquele... Um segundo depois, ela tá preocupada com o boleto que ela tem pra pagar. E se ela fala de você, a régua é dela. É um movimento de vida dela, essa questão né? que você tava falando, né? A gente julga. A gente julga. A gente cria uma coisa na nossa cabeça, uma fantasia de que aquela pessoa é daquele jeito e não sei o quê. Mas você não sabe o que tá passando, né, ali dentro dela. E se ela te julgou, a hora que ela vira ali, ela tá preocupada que ela tem que buscar o filho na escola, entendeu? Com as contas dela pra pagar e que ela perdeu o emprego, né? Ou que o emprego dela é ruim. Ninguém tá nem aí pra sua vida, não. Sim. Se não for você ali... E se você tá olhando pra vida do outro, você tá perdendo seu tempo. Você tá entendendo? Sim. Eu falo muito assim, se a gente tá se colocando como protagonista na vida do outro, é porque eu tô perdendo tempo em ser e me ocupar em ser meu próprio protagonista, né? Porque ninguém é protagonista da vida de ninguém, senão da sua mesma, né? E pra gente finalizar, Betinha, na sua opinião, como criar o hábito de sorrir mais, de ter uma vida mais leve? Quando eu falo do sorrir aqui, não é nem no sentido literal, mas é assim, por onde começar? Se eu tô levando uma vida muito pesada, se eu não tenho leveza na vida, se eu não tenho sentido na vida, por onde eu começo? Tem 2 formas de você começar, na minha opinião. Uma é física. Você puxa a boca assim, põe os dentes pra fora. Aí você começa a sair assim, entendeu? As pessoas vão rir de você, entende? E o riso é uma doença contagiosa. Quando um começa a rir, de você andar assim pra todo lado, você vai acabar rindo. Então, uma forma é mecânica mesmo. A outra, que eu acho, é você começar a ver o ridículo de cada situação de sua vida. Entendeu? Pô, eu tô com um problema, perdi meu emprego. Tô aqui sofrendo porque eu tenho conta pra pagar. E se eu não der conta de pagar? Ri disso. Ri, entendeu? Se eu não der conta pra pagar, o que vai acontecer com você? Alguém vai vir, vai te matar porque você não tem dinheiro pra pagar o cartão de crédito? Não vai acontecer. Não vai acontecer nada desastroso assim. A não ser que você deva um agiota, né? Aí pode ser que complique. Mas, assim... No presente, no momento presente, talvez nada possa te acontecer que seja muito desastroso, entende? Que vá fazer você perder a sua vida. Ah, mas eu tô muito doente, tá? Ah, mas eu tô, né? Eu tô no paliativo. Eu não tem mais saída pra mim. Pensa o seguinte. Todo mundo tem a passagem comprada pra morrer. Entendeu? Todo mundo tem. E se você tá no paliativo, tá nesse momento agora, e esses são seus últimos momentos, então aproveita.
né? Vai estar com quem você gosta de estar, vai comer o que você gosta de comer, vai aproveitar o que você acha que é o ideal dessa vida e vai aproveitar. E isso deveria ser todo dia, né? Porque, na real, verdade, a sua passagem está comprada, mas você não sabe que dia que é. Né? Nossa. O ideal seria que a gente vivesse o hoje como se fosse o último dia da nossa vida, né? Porque a única certeza que tem é que você tem data de validade, só que você não sabe a data. É uma viagem ainda. surpresa. É uma viagem surpresa. Que você é convidada, sim. Que você é obrigada, né? Você sabe que um dia você vai viajar, mas não sabe quando. Não sabe quando. Então, tenta olhar pro lado ridículo disso, né? Eu tô sofrendo por isso, né? Eu tô de mau humor, eu tô sofrendo por isso. Por quê? Né? Eu tô sofrendo porque eu choro demais. Por quê? Que idiota é isso? Eu já choro muito, ainda vou sofrer por conta disso, vou chorar mais ainda. Você entende? E é muito interessante você falando isso, né? Que eu tive alguns perrengues o ano passado. E aí, tipo assim, naqueles momentos ali de aflição, de perrengue, eu sou uma pessoa que tento ser leve. Não é fácil, gera toda uma energia aqui. E às vezes as pessoas acham isso estranho, né? Tipo, não tá nem aí pra situação. Mas às vezes é a minha forma de sorrir e falar, tá tudo bem, não tá tudo bem, né? Mas eu vou ter que encarar isso aqui, vou ter que resolver de alguma forma. E é difícil, né, Roberta? É muito difícil. Você tá ali, igual você falou, né, palhaço, você tá ali, às vezes, ali fazendo ali o seu trabalho e vai aparecer, às vezes, um bêbado, igual você citou. Vai aparecer uma pessoa que vai se incomodar com aquilo que você tá fazendo ou da forma que você tá fazendo, né? Mas eu acho que levar a vida mais leve, sorrir mais, mesmo na diversidade, é um desafio muito grande, né? Eu passo por isso em muitos momentos que eu e a Querielle, a gente tá sempre conversando, nós temos personalidades diferentes. Às vezes, mediante a situação, tá tudo um colapso, vai dar errado, a Manu vai chegar atrasada, a Querielle tá ali uma pilha, tá tudo bem, Querielle, estou chegando. Eu tô lá 1 hora daqui, tô chegando, mas assim, porque é a minha forma de falar, não, é que meu time, às vezes por dentro eu tô ali, mas vamos sorrir, chegar lá, chegar lá, eu sorri pra Querielle e ela fica tudo bem, tá vendo como sorriso é importante? Mas é sobre isso, né? É um desafio muito grande, você sorrir pra vida e sem importar com as críticas muitas vezes, né? Porque tem um impacto, né? Eu, muitas vezes, em meio a situações muito difíceis, eu estou lá sorrindo, eu tô lá conversando todo mundo de boa e as pessoas acham que é porque eu tô nem aí pra situação, mas na verdade não é. A minha forma de sorrir e de falar, levantar a cabeça e falar, vamos resolver isso, né? Eu tenho essa forma de lidar. Mas aí quando eu chego no banheiro, que tudo se organiza, que eu vou tomar banho, eu choro. Também sou humano, né? Aquele momento que eu sorri, que eu precisei sorrir para ter aquela energia para resolver aquilo ou para passar por aquela situação, mas também eu me permito ter o meu momento de chorar. De descompressão. Que o palhaço também chora, né? Demais. E eu acho que a vida é sobre isso, né? Não é só sorrir ou só chorar, é esse equilíbrio, né? Que é tipo constante. aquela música, né? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. A minha avó tinha um ditado assim, ó, o que não tem remédio, remediado está. Está. Né? Ela vivia falando isso. Não tem jeito, não tem. É isso aí, entendeu? E sim, assim, o que eu acho é o seguinte, não se limita a essa questão de pensar que você tem que ser feliz, que você tem que sorrir pra vida, sabe? Não, se você quer chorar, chora. Entendeu? Você quer dar birra, entende? Você quer, né, ficar irritado, fique irritado. Só que você tem que pensar que é o seguinte, eu não vou ficar irritado pro resto da minha vida, entendeu? Deixa eu ficar irritada aqui, quebrar umas coisas, entendeu? Bater minha cabeça na quina, fazer qualquer coisa que vai aliviar a minha irritação. Bater a cabeça na quina. Não, gente, não bate. Faz o que, né, o que te deu vontade de fazer ali, tá bom. Agora me irritei, passei, vamos lá, vamos resolver, vamos ver o que a gente faz, né? E é isso, a gente assim. falando sobre saúde mental, a Querielle, vocês têm mais propriedade até do que eu para falar, é um pouco sobre isso, né? A gente quer sempre estar ao contrário daquela emoção que tá ali. Às vezes acontece uma coisa, vontade é de sentar e chorar e descabelar, mas aí o nosso mental, ele já nos obriga a
levantar a cabeça e ir, vamos, né? Hoje em dia tem muitos coaches, tem nada contra, tem uns que são excelentes, mas que prega muito isso, né? Que a gente tem que estar sorrindo o tempo todo, que é isso, que a gente vai superar, que a gente é forte. Eu acho que esse é um grande desafio para nossa saúde mental, né, Roberta? Porque hoje em dia não podemos, temos que sorrir para a vida, temos que superar os desafios, mas a gente acho que é um atrito que tem, né, da saúde mental da gente, do aquilo que a gente de fato está sentindo, como que a gente vai ressignificar aquilo, como que a gente vai lidar com o mental mesmo do que as pessoas vão pensar. Como eu devo agir? Será que se eu agir assim vai ser melhor aos olhos das pessoas e não vai ser melhor para mim, né? Hoje eu acho que é o grande desafio da nossa saúde mental no sentido de sorrir, é você sorrir para agradar os outros. Né? Se você, né, precisa daquele momento de chorar, de se descabelar, de tudo, tenha o seu momento, né? Depois você usa a técnica da palhaça. Estica, põe os dentes para fora e vai resolver a vida, né? Porque a vida precisa ser resolvida, precisa fluir. Sim. Então, vai, põe sua melhor roupa e vai resolver a vida. E isso não é só uma questão assim, papo de coach, você consegue, não sei o quê. Cara, depende assim... Eu acredito muito que o que vem para você é teu, sabe? Não veio para outra pessoa, veio para você, então é teu. Então toma, bateu, doeu, toma que é seu, né? Toma que é seu. Pega, se descabela lá, levanta e vamos embora resolver, entendeu? Sim. Bora resolver. Sim. Porque se veio, é teu. E não é, você dá conta. Se veio, é teu, cara. Você vai dar conta. Entende? Sim. Você vai dar Chorando conta. ou sorrindo, você vai dar conta. Você vai dar conta, Sim. Entende? Sim. E se doeu, é seu também, né? Tipo, só vai parar de doer quando você tiver elaborado. Então, assim, a gente precisa, e agora eu quero falar diretamente para quem tá do lado de lá mesmo, assim, parar de achar que nós temos o poder de evitar a emoção desconfortável. Nós não temos. Mas, por exemplo, eu ouço muitas vezes de pessoas, assim, fazendo piadinha. Na minha época, tudo isso aí que essa geração sente era mimimi. Era? Por isso que você tá assim? E aonde isso reverberou na próxima geração? Porque, assim, será que a geração de hoje ela é mimimi ou somos nós que não estamos preparados para lidar com essa geração que quer sentir sim, que quer falar sim sobre suas emoções, que quer dar birra sim? E ele tem que ter espaço para dar birra, porque birra que não é sentida, vivida e elaborada e ressignificada, reverbera num câncer, numa gastrite nervosa, num problema de coluna, numa dor de cabeça, num estresse excessivo, num suicídio. Né? Infelizmente, os índices de suicídio eles só aumentam todos os anos. E a gente está vivendo na era da informação, em que as pessoas têm contato com o conhecimento em tempo hábil, só pegar o celular e acessar conteúdos de graça. E mesmo assim, as pessoas não conseguem lidar com a sua mente adoecida. E os índices apontam. Então, assim, é mimimi? Ou somos nós que precisamos ressignificar esse lugar de fortaleza, de forte, né? Porque, às vezes, ser forte é ser fraco. É assumir a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade, as minhas imperfeições e ser de verdade, né? Na verdade, ser forte, né? Ser corajoso, ser bravo, enfrentar a vida é enfrentar você também. Com as suas dificuldades, né? Com o seu perrenguezinho ali, entendeu? Com as suas birras, com as suas pirracinhas, né? Então, eu acredito que ser forte nem é enfrentar o mundo, largar tudo e viajar o mundo de bicicleta, você tá entendendo? Ser forte é você ter vontade de gritar, de se descabelar. Você grita, você se descabela, mas tá bom, agora... respira e vai pra vida, entende? Ser forte é você encarar você mesmo. Isso é que é ser forte. O resto, é foto de Instagram. Precisamos encerrar, né? Sim. Infelizmente, né? O assunto tá muito bom, mas chegamos ao final e foi muito enriquecedor, né? Conversar com você
falar sobre sorrisos e você deixou bem claro que é o sorriso, a leveza de ver a vida, não só esse sorriso da capa, como você diz, do Instagram, né? Do filtro, o sorriso da vida perfeita, mas o sorriso verdadeiro da alma, né? Que eu acho que o maior sorriso que tem é da alma, né? Aquela época da pandemia que todos nós usamos máscara, né? Foi um grande exemplo. Às vezes eu ia tirar uma foto, todo mundo tava ali com tampado, né? Mas o que aquele olhar, o que aquela alma, né? Às vezes eu tirei foto de hospital, não sei pra quê, mas eu lembro que a gente tirou com máscara, mas a primeira coisa que a gente fala, que eu acho que a gente já é criado assim, é sorria. Todo mundo de máscara. Mas, assim, o sorriso, ele é uma coisa da alma, né? Que transparece no olhar, na nossa vida, né? Aquilo que a gente, de fato, né? Que a gente possa ter sorrisos verdadeiros, né? Que esse ano por mais sorrisos verdadeiros. Que a gente possa ter mais sorrisos de alma, né? Esse ano. Sim. Mais sorrisos de alma. Gente, olha só, esse bate-papo aqui, ele se estende para nossa jornada terapêutica, né? Lá no Florescer, que tá vindo aí próxima edição, logo no começo do ano. A Betinha é uma das nossas parceiras que conduz uma oficina corporal com muita prática terapêutica. Eu falo para ela, gente, ela é muito terapêutica. De vez em quando ela dá uns coices, assim, mas faz parte. O coice também é terapia, o coice também é terapêutico, É um coice terapêutico. É uma pessoa que agrega muito no projeto, que a gente tem um prazer de ter como parceiro. Então, não perca, fica de olho no nosso Instagram, nas nossas redes sociais em geral. Logo a gente vai falar mais sobre. Tem oficina corporal, tem uma oficina de mindfulness, tem pilates, tem muita troca, muita conexão com outras mulheres, outras histórias. Tem conexão com a natureza, com a cachoeira, né, Manu? Sim. Com a gente, essas mulheres lindas aqui. E será um prazer contribuir com a sua jornada de autoconhecimento através também da nossa viagem. Mais uma vez, obrigada, Betinha. Obrigada por eu tanto. amei estar aqui, gente. Obrigada, Manu. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E vocês ficam ligadinhas aí, que em breve a gente vai estar aí no nosso encontro Florescer, nas Cachoeiras Maravilhosas. E Betinha, doutora Betinha, Roberta, vai estar com a gente, né? O último Florescer ela esteve para brilhantar o nosso Florescer. Tchau, gente. Tchau. Beijo.